Legal, então vamos lá. Eu acho que hoje é a... Caraca, que quinta aula, né? Sexta aula. Hoje é a sexta aula de SUS, né? Essa matéria, e é interessante a gente ficar assim, deixar bem claro isso, que essa matéria nada mais é do que uma lei. Pô, mas você botar uma lei na tua cara, que você que não é advogado, não milita dentro da área do direito, entendeu? Cara, você não vai... Você vai ter que corar que nem um robozinho também, que vai ter que chegar na prova andar devagarzinho, porque se alguém encostar em você, aquilo mistura tudo, né? E tu erra tudo. Então, o que se faz estrategicamente? Aqui tem uma lei seca na tua cara, que tu não está acostumado com a administração pública, que tu não sabe direito administrativo, tu não sabe direito civil, tu não entende muita coisa sobre muita coisa, e fica muito difícil. Então, o que te faz? A gente entende sobre a matéria de saúde, em todas as suas aplicabilidades, aí depois você vai ler a lei. Aí você vai ver que a lei vai falar exatamente sobre aquilo que você estava sabendo. É o inverso, está entendendo? Você não consegue entender de saúde lendo a lei. Mas você consegue ler a lei e entender melhor, porque você já sabe sobre saúde. Não é a lei que vai te explicar sobre saúde. E sim, você que já sabe sobre saúde, vai ler uma lei que trata do assunto que você já sabe. É muito mais simples essa conjunção, tá certo? Nessa sexta aula, a gente apenas vai falar sobre o título 1. O título 1 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que nós já falamos alguma coisa dos aspectos formais na aula na quinta aula, essa lei vai falar somente sobre dois artigos. O título 1, esteja com a lei do lado, né? O título 1 é o artigo 2 e o artigo 3. Quer ver uma coisa interessante? Você vai ler artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e o 9º artigo, tá certo? Depois, você já vai ver o artigo 10, 11, 12, entendeu? Não tem o numeral, né? 10º, 11º, 12º, não. Esse numeral você só vai encontrar até o 9º, tá? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º artigo. O outro é artigo 10, artigo 11, tá certo? Detalhe, para que serve isso nada? Só para ser interessante para você saber. Beleza? Bom, isso é uma técnica legislativa somente. Então, vamos ler apenas agora o artigo 2 e o artigo 3. Então, dá mais uma paradinha, fala assim, o artigo 2 trata assim, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício, o pleno exercício. Isso nós chamamos de caput, ou cabeça. Esse é o caput. É a ideia que se lançou sobre você. No artigo 2º, ele diz assim, olha, a cabeça, a ideia é lançada sobre você. Assim, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Ponto. Aí seguem-se 2 parágrafos. Quando você lê o parágrafo, você entende o seguinte, uma observação sobre a cabeça, observação sobre o caput. Eu vou ler assim, quer ver? Caput, artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Observação número 1. Sobre esse assunto, vamos fazer uma pequena observação. Parágrafo 1º. Então, veja que no parágrafo vai se referir sobre a cabeça. Vai dar uma complementada, vai dar um detalhe a mais, uma explicação que talvez não esteja muito clara na cabeça, no caput. Então vamos de novo? Vamos lá. Artigo 2º.
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício. Observação número 1. Parágrafo 1º. O dever do Estado... então peraí. Porque quando eu estava lendo no caput, está escrito assim, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, dever. Olha o que diz a observação. O dever do Estado, você está entendendo? Então, fazer uma observação sobre aquilo que estava escrito no caput. Não é uma dissociação, é outro tema, é outro assunto, não é nada disso, é o mesmo assunto. Só que no parágrafo primeiro, se fez a primeira observação a respeito de alguma coisa que se comentou no caput. Então, ele diz, o dever do Estado de garantir a saúde, você está entendendo? Aí, quando você quiser, depois vamos ler de novo. No parágrafo segundo, o que é isso? Uma observação segunda, sobre o quê? Sobre o caput. Olha o que ele diz de novo. O dever do Estado. Olha que interessante. Porque depois vem o artigo 3º, já é um outro tema. Então, nós vamos ficar aqui só sobre o artigo 2º. O artigo 2º tem um caput e tem duas observações sobre o caput. E é interessante que o parágrafo chama a atenção daquilo que foi mais importante na cabeça. Olha lá, artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Claro, o direito fundamental também tem dos animais, das florestas e tal, mas aqui se refere ao direito fundamental do homem. Claro. Devendo o Estado, então ele fala de um dever do Estado. Um dever do Estado. De quê? Prover as condições. Quando eu falo em condições, gente, eu estou dando o seguinte, o Estado tem o dever poder. Ele deve no sentido de ter obrigação. O Estado não deve, eu devo ir. Você vai ao cinema hoje? Não sei, eu devo ir. Não é esse devo discricionário, no sentido de, não, eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço. Não. Esse dever aqui é o dever poder. É aquele dever, obrigação do Estado, que você, como cidadão, pode recorrer à justiça para obrigá-lo a fazer. Não é um dever discricionário, eles que dão um dever poder, é um dever obrigatoriedade, é uma vinculação do Estado a este direito fundamental que é a saúde. É por isso que no ramo da advocacia, dentro da área de saúde, a gente entra de pau, dizendo que tem que dar o remédio, tem que ceder a vaga, tem, porque eu vou aplicar esse dever do Estado, esse devendo. Então, para encerrar esse tema, vamos apenas observar. Lembra, veja bem, quando eu leio o caput, eu estou lendo a matéria fundamental. Quando eu ler os dois parágrafos, eu estarei lendo sobre duas observações a respeito do caput. Vamos lá agora? Vamos ver se está indo devagarzinho? Vamos lá. Artigo 2º. Leiam comigo. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Devendo o Estado, deve o Estado, tem obrigação o Estado de prover, dar o quê? As condições indispensáveis ao exercício da saúde. Deve o Estado? Então tem duas observações. A primeira, está lá no parágrafo primeiro, o dever do Estado de garantir o das pessoas, o dever do Estado de garantir a saúde consiste em quê? Olha que vai explicar o caput em cima. Porque em cima não está dizendo dar condições indispensáveis, não tem? Embaixo assim, o dever do Estado de garantir a saúde consiste em quê? Na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças. É um dever do Estado dar instrumentos para que você diminua o risco das doenças e de outros agravos. E no estabelecimento de condições
que assegurem o acesso universal. O que é acesso universal? A todos, ter acesso de todos, né? Igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, promover a saúde, a sua proteção, proteger o que já foi promovido, e a recuperação, recuperar aquilo que foi perdido. Aqui é o objeto da saúde. Eu quero promover a saúde, fazer acontecer a saúde. Eu quero, onde está o negócio que está? Promover, né? Proteger, agora eu quero proteger essa saúde. E depois, se você tiver perdido essa saúde, eu quero recuperar a saúde. Você entende ali qual é a obrigação do Estado? É dar condições, instrumentos para que haja a produção da saúde, a proteção da saúde e a recuperação da saúde. Nós ficamos só essa observação, não são duas observações. Sobre o quê? Sobre o caput. Então a gente faz o seguinte, a gente lê o caput e vê uma outra observação, quer ver? Vamos ler o caput de novo? Olha lá, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, obrigando ao Estado a prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. Eu quero fazer uma segunda observação, então está lá no parágrafo 2º. O dever do Estado não exclui o dever das pessoas, não exclui o dever da família, não exclui o dever das empresas, não exclui o dever da sociedade. Então, todos nós, pessoas, família, empresa, sociedade e o Estado, lato sensu, temos o quê? A obrigação de quê? De promover, de proteger e recuperar a saúde. O dever das pessoas, que como diz aqui nessa observação 2, parágrafo 2º, o dever das pessoas exatamente é verificado quando você pratica algum ato que possa prejudicar a saúde de outrem. E está no Código Penal, é crime. Da família. Quando a família prejudica, por exemplo, a saúde mental de uma criança, está lá no ECA. É o dever da família. É o dever das empresas, lá no artigo 966 do Código Civil, vai dizer sobre o empresário e tal, a empresa. Então, você começa a perceber que a empresa tem uma função social. Por que a gente protege grandes empresas? Por que você acaba logo com a Petrobras? Porque ela tem uma função social. Tem famílias e famílias e famílias e famílias que vivem da Petrobras. É uma função social. Ela tem um plano de saúde que atende as famílias. Por isso, aniquilar uma empresa é quebrar oportunidade de saúde de pessoas que viviam daquela empresa. A empresa tem uma função social. E, finalmente, da sociedade. Essa sociedade como um todo tem a obrigação de preservar a saúde dos outros. Então, veja aqui, muitas vezes você percebe que atos da sociedade em si, como a da coletividade, são atos que podem gerar grandes comprometimentos da saúde, não só física, mas como mental, é saúde. Por isso, todos nós, o Estado, lato sensu. O que é o Estado? É o governo. É o poder constituído. As pessoas, a família, o núcleo da sociedade, as empresas como função social e as sociedades têm o direito de quê? Tem o direito de quê? Promover, proteger e recuperar a saúde. Veja que nesse primeiro artigo, o artigo 2º, ele chama a responsabilidade de todos nós, para que todos nós tenhamos a obrigação, todos, conjunto, elites consórcio, vamos chamar assim, né? Não é um processo, né? Uma forma de apresentar você, de uma forma dessas pessoas, de um concurso de pessoas. Todos nós somos responsáveis pela saúde. O Estado, família,
pessoa jurídica, pessoa física, firmas, empresas, sociedade, todos nós, sejam pessoas de caráter público, caráter privado, todos nós somos responsáveis pela saúde. E o artigo 3º, vamos lá ler? Artigo 3º. Então, quando eu for ler para você o artigo 3º, eu vou observar que logo embaixo, você já viu ali, parágrafo único, viu? Então, em cima tem 2 parágrafos. Artigo 2º, observação 1, observação 2. Artigo 3º, uma observação só. Aí vai ser um parágrafo único, um só. Porque se colocar primeiro, subentende que vem um segundo, né? Nesse caso, não. O artigo 3º só vai trazer uma observação. Por isso, é o parágrafo único. Uma só observação. Então, vamos lá, vamos ler o caput do artigo 3º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 99, Lei do SUS. Olha lá. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica de um país. É verdade, né? Se você verificar, e é triste ver essa questão da dengue, né? Da zika, né? Que agora estão descobrindo que o comprometimento neurológico é gravíssimo, cara, é muito grave. E anota que isso é importante, uma boa questão de prova, né? Sobre a questão da microcefalia. Estão descobrindo, através de verificações no momento puramente estatístico, tá? Porque ainda não existe bem a metodologia, não sei, estatística, estão se observando que a saúde está sendo gravemente atingida no cérebro das crianças que estão dentro do útero da mamãe e que ela recebe uma picada do mosquito Aedes. E ele transmite o mosquito, o vírus da dengue e o da zika. Não vamos ter muita surpresa se de repente o da dengue também leve a microcefalia. Vamos ver, né? De qualquer maneira, é um tema legal. Então, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica de um país. Quer dizer, já imaginou, se a gente não conseguir debelar isso, significa que não temos nenhuma organização ainda. Temos que refazer tudo, né? Porque os níveis de saúde, eles são espelho da organização social e econômica de um país. Por isso que em países muito pouco avançados, né, como países da África, não é verdade? Você vê que o índice de desnutrição e doença é enorme, porque expressa a organização organizacional, social e econômica do país, né? Que de lá não está muito diferente do Brasil, não, tá? Tendo a saúde como determinantes, a saúde é um determinante e condicionante, entre outros, o que? A alimentação. A alimentação é importante. Quando você se alimenta bem, você ganha proteínas, você ganha protídeos, lipídios, glicídios, você ganha resistência a anticorpos, que são formados de proteínas. Então, uma boa alimentação aumenta a imunidade, é por isso que, quer dizer, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinante e condicionante, entre outros, a alimentação, a moradia. E quando se fala em moradia, eu estou falando de quê? Eu estou falando de moradias higienicamente aceitáveis, né? O saneamento básico. Cara, a gente sai pela rua aí, o que você vê precisando de saneamento básico é brincadeira. A gente parece uma Etiópia, né? O meio ambiente, hoje em dia tudo é meio ambiente, né? O trabalho, trabalhos insalubres, a renda capaz de fazer você ter uma melhor moradia, um plano de saúde, um hospital melhor, uma escola melhor, uma melhor intelectualidade, etc, etc. A educação, a atividade física, desportiva, como recuperação de saúde, o transporte saudável, pouco perigoso, o lazer tão importante à saúde e ao equilíbrio mental das pessoas e o acesso aos bens e serviços essenciais. Cara, é o tipo do artigo 3º que fala que o óbvio,
mas é bonito de se ler, até para chamar a atenção de quem? Do Estado, da família, das pessoas, das empresas, da sociedade, da coletividade como um todo. Tem alguma observação a ser feita? Tem, uma só, tá lá, parágrafo único. Dizem respeito também à saúde, porque no início ele falou assim, olha, os níveis de saúde. Então ele quer fazer uma complementaçãozinha. Sobre saúde, ele falou um monte de coisa. Expressa a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinante e condicionante também, de outros, a alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso aos bens, serviços sociais, mas ele quer falar mais um pouco, aí bota uma observação. Olha, parágrafo 1. Diz a respeito também à saúde, as ações que por força do dispositivo no artigo anterior, artigo 2, né, se destinem a garantir às pessoas e à coletividade social o bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, então o artigo 2º e o artigo 3º se fecham completamente, né? Ele é quase que um bloco só, né? Ele se divide didaticamente, para você poder ler uma frase, o caput, observação 1, observação 2, depois o caput do artigo 3º, depois uma observação única, e aí você pode fechar esse entendimento inicial bonito de se ver. A única coisa que eu quero lembrar a vocês é sobre a questão dos direitos fundamentais, né? Se pegarmos a Constituição, volta lá no artigo 2, o segundo artigo, tá? E vamos aqui na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Deixa eu ver aqui para vocês, meus queridos e amigos. Vocês estão com a Constituição aí, não estão? Vamos ver, Constituição, artigo 5º. O título 2, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade, o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Duas coisas para falar com você. Primeiro, esse é o título, começa o artigo 5º, no título chamado Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Por isso você vê lá, quer ver lá, no artigo 2º, olha lá, a saúde é um direito fundamental, então é um direito constitucionalmente garantido. Entendeu? Veja como ele amarra tudo isso aí. Como se amarrou bem essa questão da saúde, né? Bem amarrado. E segundo o seguinte, que no artigo 5º diz que todos são iguais. Mas se todos são iguais perante a lei, e eu vou falar da lei do SUS, então todos são iguais. Então a saúde é para todos. Igualmente, todos têm direito à saúde. E aí então, eu digo todos têm direito porque é o princípio da isonomia que está no artigo 5º. É um princípio fundamental que está na Constituição, e logo abaixo dela vem a Lei 8.080 e diz a saúde é um direito fundamental. Aí fecha toda essa beleza que é o artigo 2º e o artigo 3º da nossa lei, que nós estamos começando a estudar agora. Não está indo devagarzinho? Está indo? Se você entendeu isso, se perguntarem a você alguma coisa sobre isso, você já não tem uma noção? Não tem? Claro que tem, né? Então é isso aí, vai lendo, ficando no artigo 2º, artigo 3º, calma, leiam esse artigo, calma, não fiquem nervosos, né? Agora já no próximo, a gente já vai entrar falando exatamente sobre o artigo 4º, que tem duas observações, né? Que fala sobre o sistema único e uma disposição preliminar, tá? Vai ser a nossa próxima aula, vamos falar sobre o artigo 4º, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei 8.080. Ok, gente? Tudo de bom? Saudades. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.